No outro vídeo a gente conversou sobre o sonho, né? E o que o sonhar significa na análise. Na análise a gente escuta o conteúdo do sonho, a gente analisa o conteúdo do sonho, às vezes a gente até interpreta o conteúdo do sonho, mas o sonho ele tem em si uma função, como eu disse no outro vídeo, que é manter o sujeito dormindo. Agora, a grande questão é que, dependendo do sonho, que pode não ser sonho, pode ser para algumas pessoas pesadelo, como lidar com o desconforto que às vezes o sonho pode produzir. Se eu sei que o sonho ele tem como função fisiológica manter o sujeito dormindo, provavelmente nós vamos buscar restos diurnos, né? Nosso inconsciente, quando eu digo nós, né? Nosso inconsciente vai buscar restos diurnos ou mesmo produção, né? Ali das suas repressões ou de N coisas que façam, né, como se fosse um filme, para manter o seu cérebro fisiologicamente entretido, para que você não acorde antes de passar por aquela higiene mesmo que o sono produz, né? E aí a gente pode pensar na higiene pré-sono, quer dizer que a gente tem que criar um ambiente para que esse sono aconteça e para que você consiga adentrar no sono profundo, né, no sono REM, para que você possa ter sim a experiência do sonhar. Agora, como lidar com o desconforto quando, por exemplo, o sonho, ele na verdade não é um sonho, às vezes ele vem com uma manifestação de uma carga negativa que pode ser colocada aqui como pesadelo. E aí existem algumas questões que estão relacionadas a essa questão do desconforto, que são os restos diurnos, né, que a gente coloca ali. Os restos diurnos ou os restos de pensamento ou de coisas que você vivenciou, restos diurnos às vezes entra como questões ou coisas corriqueiras, bobas que você passou durante o dia e que fica de alguma maneira guardada ali no seu HD e volta, né, no sonho como uma catexia de despolarização, né? Então, quando a gente tem uma sensação, às vezes, do sonhar que desperta a gente, porque às vezes o sonho pode ser muito vívido, que às vezes a gente tem sonhos que despertam a gente eroticamente. Às vezes a gente tem sonho que desperta a gente numa produção negativa, né? Como se fora um pesadelo. E aí, quando é pesadelo, mas como que por que o sonho acordou a pessoa, né? Assim, no caso, um pesadelo, né? Muitas vezes, o que acontece na higiene do sono, que é uma coisa bem importante para que a gente possa fazer antes de dormir, a higiene do sono, ela tem um papel fundamental para que você tenha um sono mais saudável, né? E que com isso você tenha sonhos que te mantenham dormindo. Agora, o contrário, né, o oposto também se aplica. Quando a gente, por exemplo, na higiene do sono, né, que é para poder dormir, a gente por exemplo, a gente teve um dia muito, às vezes, muito atarefado, ou uns dias, às vezes, bem complicado, ou que aí é um resto diurno que você vai ter que digerir ali, ou às vezes você fez muito exercício um pouco antes de dormir, comida pesada, né? Quando a gente fala assim, que a gente come muita proteína antes de dormir, por isso que a hora do parar de comer e a hora do dormir tem que estar bem equilibrada. Eu sempre coloco assim que acho que o melhor horário pra gente parar de comer às 8 da noite, para que a gente tenha algumas horas, né, de digestão, porque a indigestão, quando você come coisas pesadas, a indigestão pode produzir essa coisa que fica fisiologicamente não muito legal. Isso pode fazer com que você levante para ir no banheiro, às vezes você bebe muito líquido, também às vezes você vai ter aquele sonho que você tá fazendo xixi, né,
na privada, e aí você vai despertar para não poder fazer xixi, você vai correr para o banheiro. Às vezes o conteúdo da internet, né, a luz azul. Então, assim, a higiene do sono, ela tem um papel fundamental para a produção de um sonhar mais limpo. Vamos colocar assim, né, como se a gente tivesse um pouquinho de controle sobre isso, mas não é bem que a gente tem controle. A higiene do sono, na verdade, ela é um profilático para que você tenha um padrão de sono mais profundo e mais limpo. E a função do sonho é justamente te manter dormindo, mas dormir significa também uma faxina, né, no seu corpo, no seu sistema nervoso, é uma faxina endocrinológica, tem toda uma função fisiológica. Por isso que é importante, quando a gente tá levando muito esse conteúdo meio pesado, por exemplo, do sonho para análise, a gente tem que estar pensando também que esse conteúdo, na verdade, tem muito a ver com aquilo que está acontecendo do lado de fora, né? Antes de você dormir, né? Dessa higiene aí do sono. O que está acontecendo na sua vida, a passagem que você tá, o que está rolando no seu trabalho, né? O que está rolando no seu relacionamento, justamente essa higiene aí, o que você faz um pouco antes de dormir, quais são as condutas pelas quais você tem diária, né, de rotina, que te leva a um sonhar ou que te leva a um dormir, que às vezes você dorme de extremo cansaço, e tudo isso conta. Porque às vezes a gente pensa assim, né? A gente dormiu cansado e acordou mais cansado ainda. Aí é justamente aí que você tem que rever, porque o dormir, né? Ele depende dessa higiene. E essa higiene, antes do dormir, né? Vai produzir ali conteúdos que vão ficar como resto mesmo, quando a gente coloca assim na teoria freudiana, como resto diurno. Então esse resto diurno às vezes vem misturado com coisas sem pé nem cabeça, né? Que muitos sonhos, eles não têm pé nem cabeça quando você vai contar, né? Pensando na sua rotina da sua vida, mas se conecta com coisas que acontecem às vezes, tipo essa que nem aqui, ó, passando o carro, parado esperando uma pessoa, e assim, e a coisa vai indo, né? Parado esperando meu filho no barbeiro. Então, assim, aí essas coisas, de repente, assim, eu vou sonhar, putz, de repente tem uma cena de, sei lá, alguém cortando o cabelo, alguém atravessando para ir ali no supermercado, e acontece de o conteúdo ficar misturado com as coisas que estão ali todas reprimidas em catexia, que vai depois aparecer como uma coisa como vívida, né? E dependendo da sua higiene do sono, que a higiene ela coloca N coisas. Se você faz uso de cafeína, se você toma uma cafeína à noite, por exemplo, né? Então, se você toma café de manhã, não tem problema, lá demora 8 horas para começar a ser desmetabolizado do organismo. Mas se você toma de noite, né? Então, assim, você precisa ter uma higiene de sono para você ter um máximo de adenosina, para que com isso o seu sono vir de uma maneira mais, sabe assim, de uma maneira mais natural. E aí a sua produção de melatonina vai fazer com que você tenha um pouquinho dessa coisa, dessa noção, né, do peso, né, da vontade de dormir. Então, assim, a grande questão aqui, que eu acho que é uma das mais importantes, é saber que para você ter um bom sonho, para você ter ali um bom sono, na verdade, você precisa pensar nessa questão da higiene do sono, diminuição da luz para a produção, né, da melatonina, você entender que às vezes aquilo que você come, o horário que você come vai interferir diretamente na questão fisiológica da sua digestão, e essa vai desembocar às vezes num
pesadelo, quando você come muita proteína, muita comida pesada à noite, o líquido vai fazer você levantar. Então, assim, tem toda uma questão que é de ordem fisiológica, que depois vai bater ali nas questões que ficaram como restos diurno. Isso vai produzir um sonhar mais leve, mais pesado, às esse pesadelo, né? O pesadelo às vezes está relacionado àquilo que você consumiu antes, né? O conteúdo que você utilizou antes para você poder dormir. Então, são coisas, são detalhes que mudam